Olá, o Momento Papo de Mãe está começando. Neste programa, o tema é saúde. Você sabe o que é exatamente uma hérnia? Há crianças que nascem, por exemplo, com hérnia de umbigo. Outras podem ter hérnia inguinal, que é na virilha. E tem ainda outros tipos de hérnia que são mais raros. Nós vamos falar sobre as mais frequentes. Convidamos para este programa o Dr. Elber Nord, cirurgião pediátrico, e a Laura Nunes, mãe do Arthur, de 9 anos, e do Rafael, de 4. Laura, os dois meninos tiveram a hérnia umbilical. Sim, os dois tiveram. E como você descobriu que eles estavam com essa hérnia? O Arthur, que é o mais velho, ele tinha de criança uma bolinha no umbigo, mas depois, quando ele cresceu, só ficou um buraquinho. Aí eu levei no médico, eles pediram para esperar que poderia fechar. E do Rafael, ele com 1 ano já nasceu a bolinha e foi aumentando, foi crescendo. E os médicos também pediram para aguardar que poderia fechar, ele não fechou. E a conduta, doutor, normalmente é essa, aguardar para ver o que acontece com a hérnia umbilical? A hérnia umbilical, a gente pode normalmente esperar um pouco mais, até cerca de 2 anos de idade, porque a hérnia é um defeito na cicatrização do cordão umbilical. E a criança, conforme vai se desenvolvendo, vai começando a andar, engatinhar e a musculatura abdominal vai se desenvolvendo, essa hérnia pode diminuir de tamanho e às vezes até fechar sozinha. O que é a hérnia, doutor? A hérnia, na verdade, é uma passagem através de um orifício, de uma cavidade, no caso a cavidade abdominal, para outro lugar, que no caso seria praticamente a pele da barriga. É como se ficasse um vácuo ali, é isso? Você tem um espaço, um caminho por onde alguma estrutura pode passar ali por esse caminho e se comunicar em outro lugar que não é o habitual. E logo te disseram que era hérnia umbilical e que não tinha nenhum problema, quer dizer, não tinha uma consequência, ou os meninos não sentiam dor, como foi? Não, dor eles não sentiam, apenas pediram para esperar, o médico pediu para esperar para ver se ia fechar ou não. Laura, e depois que vocês aguardaram, qual foi o tratamento? Aí eu passei com o pediatra novamente, há um tempo atrás, aí pediram para eu passar com uma avaliação de um cirurgião pediátrico. Aí eu consultei o Dr. Elber, ele falou que precisava fazer a cirurgia. Só num dos meninos? Nos dois, para estar fazendo a correção. Os dois tiveram que passar por cirurgia? Os dois, porque a do Arthur estava um buraco e do Rafael estava para fora, inclusive ele tinha até vergonha já, de tão grande que estava. O problema é só estético, doutor, ou existe uma necessidade de cirurgia também por outros motivos? Não, existe a necessidade da cirurgia, não só a queixa estética, normalmente, que é essa, que é do abaulamento umbilical, mas também existe um risco teórico da passagem de algum órgão através desse orifício, ele acabar sendo estrangulado, e aí o que acontece é a complicação, que é quando você para de chegar a sangue nesse órgão que ultrapassou, a gente tem uma hérnia estrangulada, e aí você tem que fazer a cirurgia de emergência. Mas a cirurgia é comum? É uma cirurgia comum, é uma cirurgia das mais comuns, a cirurgia pediátrica. Normalmente a gente espera até esses 2 anos de idade. Em alguns casos de algumas hérnias menores pode ocorrer o fechamento espontâneo, mas depois disso, se não tem o fechamento, a conduta é cirúrgica. E daí como é que foi a cirurgia deles? Como é que é para operar 2 filhos? Foi ao mesmo tempo? Tiveram que ficar no hospital? Anestesia geral? Como que é para a mãe? Não, foi ao mesmo tempo, foi anestesia geral, os dois. Mas foi bem tranquilo, uma cirurgia rápida e a recuperação é super tranquila. Mas só que do Rafael foi mais rápida a recuperação. O Arthur, por ser mais velho, já ter 9, ele teve mais dor, mais desconforto. Doutor, explica pra gente o que é a hérnia inguinal e a gente ouve dizer que ela é mais comum nos meninos, é isso mesmo? Exatamente, ela é mais comum nos meninos, de fato, isso é verdade. A hérnia inguinal é uma passagem através da região da virilha, do conteúdo também abdominal para a região inguinal, e é mais comum em meninos e também tem que ser feita a cirurgia. Diferente da hérnia umbilical, você não tem que aguardar até 2 anos de idade. Independente da idade, a cirurgia tem que ser realizada. Tem a criança 1, 2 anos, 2 meses, 5 anos. No momento do diagnóstico, já é necessária a intervenção cirúrgica. Porque o risco qual é? O risco de ocorrer esse estrangulamento, o encarceramento de algum órgão na hérnia inguinal é muito maior que na hérnia umbilical. E ela incomoda, ela dói, essa hérnia, doutor? Não, normalmente a hérnia não dói. Ela só vai causar dor, normalmente, se ela tem essa complicação do encarceramento, quando o órgão passa e não volta sozinho. Nesse momento, ela é mais comum a dor. Pode ocorrer um certo desconforto, a depender da idade da criança, se fizer algum esforço, mas, via de regra, a hérnia não dói.
Os dois tipos, tanto inguinal quanto a umbilical, podem ser de nascença ou podem ser adquiridos? Como que é, doutor? Não, normalmente os dois são de nascença. É diferente a hérnia inguinal da criança e do adulto. Na criança ele nasce normalmente com esse caminho aberto que a gente fala, e do adulto é um pouco diferente, que do adulto é uma fraqueza da musculatura, então é uma coisa adquirida. A nossa conversa continua daqui a pouco. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, desta vez falando sobre hérnias. Laura, você contou que os meninos tiveram aí a hérnia umbilical e fizeram a cirurgia. Antes disso, você tentou outros métodos aí para resolver o problema? Então, como minha mãe, a gente é vindo do interior, o pessoal falava que lá antigamente falava que tinha o costume de pôr a moeda no umbigo. Aí um certo dia eu levei as crianças no pediatra e perguntei para ele se eu poderia pôr a moeda no umbigo, se iria fechar o umbigo. Ele perguntou se eu era louca, que isso não é coisa que se faça. Mas popularmente a gente escuta mesmo, né? Colocar a moeda até com esparadrapo, ou então colar ali o umbigo da criança. Sem moeda mesmo, para o umbigo ficar bonitinho, para ficar para dentro. Isso resolve? Adianta alguma coisa, doutor? Não. O que muita gente faz é colocar moeda com esparadrapo, enfaixar a barriga da criança, isso não tem serventia nenhuma, pode até atrapalhar a respiração da criança. É que antigamente se achava que isso resolvia o problema, mas na verdade é o desenvolvimento da criança, a musculatura desenvolve e pode acontecer de diminuir o tamanho do orifício da hérnia, mas isso efetivamente não resolve nada. Então, e só reforçando, deixando claro, né, doutor, a hérnia umbilical pode se resolver sozinha, a inguinal da virilha não, vai precisar de cirurgia mesmo, né? E agora, doutor, eu separei aqui algumas perguntas que os telespectadores nos enviaram pelo Facebook. A Joana Moura, de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, pergunta o seguinte: o avô e o irmão do meu esposo têm hérnia e em 2012 apareceu no meu esposo. Nos meus filhos também pode surgir a hérnia? Pode aparecer a hérnia, ou então às vezes ele tem uma hérnia muito pequena que não foi diagnosticada e conforme vai crescendo com os esforços ela pode aumentar de tamanho, mas efetivamente ela pode ocorrer sim. Existe uma questão hereditária? Tem, a gente percebe que tem em relação à família, se os pais têm, normalmente a gente percebe que alguns filhos, geralmente os pais tiveram hérnia, ou têm, mas não operaram, mas existe. Mulheres têm hérnia inguinal também, doutor? Também, é menos comum do que nos meninos, mas também pode ter. E a Vanessa Angeli, de Mogi das Cruzes, São Paulo, também tem uma dúvida. Descobrimos que meu filho de 3 anos tem uma pequena hérnia umbilical. Ele sempre teve o umbigo para fora. Eu queria saber se é por causa da hérnia e se precisa operar para tirar ou não. A médica falou que não está atrapalhando. Na verdade, a presença do umbigo saltado, um umbigo para fora, não necessariamente quer dizer que tem uma hérnia. Pode ser que ele tinha uma hérnia previamente e acabou cicatrizando com um umbiguinho saltado. Efetivamente, ele provavelmente vai precisar de alguns outros exames complementares, talvez, para evidenciar essa hérnia. Mas se tiver hérnia, normalmente a conduta é cirurgia. Laura, e o seu filho que se incomodava, que sofria até bullying por causa da hérnia, hoje ele está feliz, está contente? Tá, ele está muito feliz. O umbigo ficou bonitinho? Ficou. Vai ter que dar uma refazida ali, porque rompeu um ponto, mas está bem melhor. E acontece de romper ponto, aí é só refazer, né, doutora? É coisa simples. De repente tem que saber o fato que levou a ocorrer isso, né? Conta pra gente o que aconteceu, Laura. Foi os dois brincando de lutinha, e o outro deu um chute e soltou um ponto. Ai, um chute. Bom, é difícil conter as crianças mesmo, mas aí resolve depois de um isso, tempo, né, doutor? a gente reavalia, vê se tem necessidade de fazer algum ponto, alguma coisa nova, e aí a gente tem que rever o caso depois. É difícil segurar as crianças na recuperação de uma cirurgia, Laura? O mais novo, sim. O de 9 anos não deu trabalho, porque ele foi muito manhoso. Não sei se ele teve mais dor, né? Mas o pequenininho de 4, ele não parou. Uhum. Ele ficou como se ele não tivesse sido operado. Uhum. E daí ele que acabou machucando o mais velho? Não, o mais velho que acabou machucando ele, porque ele não para. Uhum. Aí o mais velho acabou dando um chute, os dois brincando, e soltou um ponto. E, doutor, a gente viu que em alguns casos é necessária essa cirurgia no umbigo, até para evitar complicações. Mas até como no caso da telespectadora, se for só
estético, aí é uma cirurgia plástica, porque mesmo quem não tem hérnia umbilical pode se incomodar ali com o formato do umbigo. Tem umbigo que é para fora, né? Aí dá para fazer uma cirurgia? Aí a questão é a cirurgia plástica mesmo, né? Se não tem a hérnia presente e a pessoa se incomoda com o formato do umbigo, mas efetivamente se você não tem nenhuma hérnia, é uma questão absolutamente estética, é uma questão de cirurgia plástica mesmo. E pode voltar a hérnia mesmo depois de cirurgia? Se poder voltar, pode. Simplesmente a questão da evolução da criança, o esforço, a vida adulta, ela pode voltar. Mas não é o mais comum que aconteça. O mais comum é que seja resolvido o problema. E tem alguma outra pessoa na família com problema de hérnia também, Laura? Não, eles foram os primeiros. Premiados. Foram os dois. Mas daí, quer dizer, depois de feita a cirurgia, eles já não sentem mais nada. Já faz quanto tempo? Tem 1 mês a cirurgia. E eles já estão ótimos? Já estão ótimos, a cirurgia é tranquila, os pontos não dá para ver, fica com curativo por 2 dias, né? Aí depois tira, fica perfeitinho. A criança sai no mesmo dia, doutor, do hospital? Sai, a princípio, se ela opera de manhã, não tiver nenhuma intercorrência, a princípio pode ter alta no mesmo dia. Bom, a gente falou no começo do programa que esses são os tipos mais comuns. Existem muitos tipos de hérnia, doutor? Existem vários tipos de hérnias. Outras hérnias como a hérnia epigástrica, por exemplo, que é uma hérnia acima da região umbilical, que é um pouco menos comum do que as outras, até hérnias mais raras, como a hérnia diafragmática, por exemplo, que é um defeito no diafragma. Mas aí já são hérnias bem mais raras. E doutor, quando não dá para ver, o pediatra pode apalpar e identificar alguma hérnia umbilical, por exemplo? Pode. A visita ao pediatra é essencial nesses casos. O pediatra é que normalmente acaba fazendo o diagnóstico se os pais não percebem nenhum tipo de alteração. Vai fazer o exame físico e percebe que existe um defeito ali na região do umbigo correspondente a uma hérnia. Então, sem dúvida nenhuma, o pediatra é super importante para o diagnóstico. E é o mesmo exame na hérnia inguinal também? Apalpando. Assim, exatamente. Você consegue perceber fazendo o exame físico ou até na queixa, a mãe percebe que existe um aumento do volume naquela região inguinal, ou a hora que a criança chora, você percebe um aumento do volume testicular na região inguinal. E isso é evidentemente importantíssimo para o diagnóstico. E no recém-nascido os pais podem ficar tranquilos, eles podem cuidar ali do coto umbilical, não tem problema algum, não vão causar nenhuma hérnia, né, doutor? Porque os pais ficam com muito receio, né, do coto umbilical. Não, isso não vai mudar efetivamente a evolução de nenhum tipo de hérnia. Os cuidados que tem que ter com o coto umbilical independem de se existe uma hérnia ou não. Eu quero agradecer a Laura por ter vindo. Que bom que agora está tudo bem, né? Agora sim. Doutor Elber, muito obrigada. Obrigado. Quer deixar um site? Eu tenho o site que é www.cirurgiainfantil.com. Tá ótimo. E obrigada a você também que nos assiste. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Lá você pode assistir a todos os nossos programas que já foram ao ar sobre comportamento, educação e saúde dos nossos filhos. youtube.com/Momento Papo de Mãe. Até mais! Até! Tchau!